Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos e minhas alunas. Vamos iniciar hoje as primeiras aulas através de vídeos em função da quarentena do coronavírus. Espero que vocês aproveitem e vamos embora sem demora dar início às aulas. Bom, então vamos iniciar com relação às cianobactérias, né? Os vídeos serão curtos, né? Vamos tentar em cada conteúdo dar entre 2 a 3 vídeos, né? No máximo 30 minutos. E iniciando com as cianobactérias, vamos primeiro, né, como é o nosso primeiro grupo de algas a ser visto na disciplina, vamos tentar ver quem são essas cianobactérias. Se você pegar aqui, né, então esse material é o material da apostila, né? Então a gente consegue, quem tiver aqui em casa pode acompanhar. Qualquer coisa eu vou deixar o material anexo, né, nessa videoaula. Então observamos aqui, cianobactérias. Então podem ser formados por indivíduos coloniais, indivíduos cocoides, né, coloniais, podem ser irregulares ou tabulares. Nós observamos a formação de cianobactérias com pseudofilamento, ou seja, uma colonial pseudofilamentosa, né. Podemos observar também a presença de cianobactérias filamentosas com pseudo-ramificação, nós já vimos isso na aula passada, ou com ramificações verdadeiras. Vamos ver mais algumas ilustrações dessa no Google, então vamos ver o que nós podemos encontrar no Google, né? Então aqui as cianobactérias, observamos aqui no Google, né, tanto cianobactérias, principalmente filamentosas, né, em grande maioria. Observe o que é que acontece nos ambientes aquáticos. Eles formam verdadeiras natas esverdeadas, né, que a gente vai chamar isso de floração. Observamos aí a recorrência das florações, como a gente falou na aula passada, em função do incidente de Caruaru. Depois a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, né? Olha aqui, geralmente fica essa nata esverdeada, porque a mão sendo retirada, fica extremamente verde. Não necessariamente um ambiente com essas características, com florações esverdeadas, não necessariamente são cianobactérias, né? No entanto, é bem provável que uma boa parte dessas florações sejam de fato cianobactérias, né? A gente vai ver que todas as algas, a maioria das algas, elas têm capacidade de se reproduzir grandemente e formar florações. No caso específico destas florações, né, as florações cianobactérias, nós temos alguns agravos ambientais que a gente vai discutir ainda, não sei se nesse vídeo, mas nos próximos vídeos, no assunto cianobactérias, né? Então, cianobactérias, voltando aqui para o nosso material, né? Então são descritos entre 150 gêneros a 2.400 espécies de cianobactérias descritas, né? Elas são formadas por células procarióticas, afinal de contas elas são as primeiras algas, a gente já tinha dito quando discutiu a teoria endossimbiótica do cloroplasto, né? Então elas são formadas por células procarióticas, né, semelhantes às bactérias, afinal de contas, cianobactérias é uma bactéria. Então, por ser bactéria, tem praticamente as mesmas características da bactéria. A diferença aqui da bactéria para a cianobactéria é que a cianobactéria faz fotossíntese, o que não acontece com as bactérias em geral, né? Não possuem flagelos. A gente já sabe, né, que no processo de evolução, a ausência de flagelo foi fundamental para a origem dos grupos algais. No entanto, quando o surgimento dos flagelos, então ocorreu a ocorrência de diferentes grupos em diferentes estratos do ambiente aquático, permitindo a evolução de outros grupos algais. Então, as cianobactérias especificamente, elas não têm flagelos, né? Elas podem ser chamadas de algas azuis em função dos seus pigmentos, né? Afinal de contas, veja, nem todas as algas são azuis, né? Mas, no entanto, a gente pode observar aqui, né, pelo menos no Google, algumas têm uma coloração mais azulada, mas em geral as algas são esverdeadas. Elas eram chamadas de algas azuis no começo, né? As primeiras algas cianobactérias eram coloração azulada. No entanto, esse nome está em desuso em função do fato que a maioria das cianobactérias elas não são azuladas, né? Então, elas podem ser chamadas de cianofícies também. Por quê? Porque elas são enquadradas como algas, e como algas, dentro do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, a classe tem terminação fícia, portanto, chamadas de cianofícies. Hoje, no entanto, o termo mais correto seria cianobactérias, uma vez que elas são bactérias e não plantas, né? Teoricamente entendido como essas algas. Fazem fotossíntese, exatamente essa é a diferença então da cianobactéria para a bactéria, né? E a gente viu que essa fotossíntese ela promoveu a modificação da atmosfera primitiva. Se vocês lembrarem um pouco, né? Então a atmosfera primitiva era formada de 4 gases, então amônia,
água, o metano e o gás carbônico. Então, o que aconteceu na atmosfera primitiva? Então, as cianobactérias, por fazer fotossíntese, ela transformou esse gás carbônico em oxigênio. E aí promoveu uma transformação atmosférica. O oxigênio era um gás que não existia na atmosfera primitiva, e as cianobactérias, por serem os primeiros organismos fotossintetizantes capazes de transformar o gás carbônico em oxigênio, promoveu o aumento acentuado do oxigênio e o colapso do gás carbônico. Fato este que nós já vimos nas aulas anteriores. Eles promoveram a irradiação dos diferentes grupos ao gás através do processo de endossimbiose. Nós já vimos essas questões. As cianobactérias, elas podem ocorrer em hábitats diversos. Então, como é o primeiro grupo algal, vamos fazer aqui uma distinção entre habitat e hábito. Dois nomezinhos um pouco complexos e confusos para a gente discutir aqui. Então, vamos aqui tentar fazer aqui um pequeno arcabouço, Então, digamos que aqui é um ecossistema aquático, Só para a gente poder entender, Porque a água, vamos só tentar visualizar aqui. Deixa eu tentar ver, ficar uma coisa mais bonitinha, Então, o que acontece? As cianobactérias, elas podem ocorrer... Ai, meu pai, desculpa. Ficou agora azul, verde. Vamos lá. As cianobactérias, elas podem ocorrer, então... Não ficou legal, não. Deixa eu pintar isso novamente de branco. Então, as cianobactérias, elas podem ocorrer, portanto, flutuando no ambiente aquático. Aqui, imaginem, esses pontinhos são diversas cianobactérias, diversos grupos. Melhor, pronto, agora. Então, elas podem flutuar no ambiente aquático, formando o que a gente chama de comunidade planctônica. Então, isso seria então o hábito. Hábito é como ela vive, habitat é onde ela vive. Então, observe. Então, daqui a diferença eu já avancei. Habitat é onde vive. Hábito é como ela vive, Então, o habitat das cianobactérias, então, seria rios, lagos, oceanos, terra, neve, etc. Então, são locais dos quais as cianobactérias podem ocorrer. Isso é o habitat. Agora, o hábito é como ela vive nesses ecossistemas. Então, nós temos, teoricamente, dois tipos de hábito predominante. O hábito planctônico, aquele que faz com que os organismos eles fiquem flutuando numa comunidade chamada plâncton, ou o hábito perifítico. O que significa esse hábito perifítico? Digamos que nós tivéssemos uma bola aqui dentro do ecossistema aquático, Então, essa bola, por ser um substrato, ele pode fatalmente ser também colonizado por algas ao seu redor, Então, essas algas que ficam colonizando esse substrato passa a compor o hábito perifítico. Então, a perifítico são aquele hábito em que as algas vivem aderidas a algum substrato. Então, voltamos aqui. Hábitats das cianobactérias são diversos. Elas podem ocorrer em água doce, ambientes marinhos, ambientes salobros, ambientes terrestres, Fontes termais seriam, então, ambientes de águas quentes, É muito comum no Chile, por exemplo, águas em que você, ao entrar, com a temperatura acima de 50 graus, então uma água bastante quente, chamada de fontes termais. Também nós encontramos as cianobactérias na neve, e no deserto nós podemos encontrar também cianobactérias. Poxa, no deserto também? Sim. Por quê? Porque algumas cianobactérias, se você for pegar aqui o hábito, além do hábito planctônico e perifítico que nós já discutimos, eles podem estar ser encontrados em associação com outros organismos, formando o que a gente chama de líquens. Líquens. Vamos entender o que seriam esses líquens, Então, líquens, para a gente... os líquens são formados por um componente micobionte, que é um fungo, logicamente, e um componente ficobionte. E aí, esse componente ficobionte seria a alga,
dentre as algas que podem compor um líquen, nós temos dois grupos, importantes esses grupos. Então, nós teríamos as algas verdes e as cianobactérias. São as duas principais algas componentes do líquen. Não necessariamente os líquens vão ter as duas algas. Ou vai ter uma alga ou vai ter outra, né? Quem são esses líquens? Vamos voltar nosso Google novamente para tentar entender quem são esses líquens. Vamos colocar aqui, consultar aqui alguns líquens para tentar ver. Líquen. Pronto, líquens são aquelas estruturas que são encontradas pode encontrar elas em rochas, em pedras. Observa aqui está na madeira, né? Eles crescem, né? Formando essas projeções. Então, esses líquens são essas associações entre fungos e líquens que crescem naturalmente, né? Em rochas, em pedras, né? Em galhos de árvores, né? Você olhar ali na lagoa, na Pitácio Pessoa, todas as árvores geralmente elas são esbranquiçadas um pouco. Aquele branquinho formam incrustações liquênicas que se formam nessas árvores, e naqueles líquens especificamente nós encontramos cianobactérias, provavelmente, né, algas que vão estar junto com os fungos, compondo aquele composto, aquele organismo liquênico, né? E com isso, observem que os líquens elas podem ocorrer em regiões secas, chamamos áridas, né? Em solos, em rochas, em locais praticamente sem água, né? Quase sem água, e portanto é fácil entender como uma cianobactéria, portanto, pode ocorrer no deserto, uma vez que o deserto também apresenta formações liquênicas nessas condições, né? Apesar de vocês perceberem que as cianobactérias ocorrem em quase tudo que é canto, ou seja, tanto no ambiente aquático, terrestre, inclusive até no deserto, grande parte do grupo não é cosmopolita, ou seja, o grupo em si ele ocorre em tudo que é canto. Mas as espécies dos grupos que compõem as cianobactérias, elas não são cosmopolitas, ou seja, elas não estão presentes em todos os locais do mundo. O que significa que as cianobactérias elas são específicas de determinados tipos de ambientes. Como é isso, hein? Significa que cada espécie algal, cada espécie de cianobactéria, vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos pegar por exemplo, essa espécie, Microcystis Eisenberg, ela não ocorre em todos os ambientes aquáticos, elas vão ocorrer especificamente em ambientes ricos em nitrogênio, ou com temperaturas altas, ou etc. Então, aquelas condições específicas fazem que aquela espécie ela ocorra naquela condição. Mudou a condição ambiental, a espécie de cianobactéria vai diminuir sua abundância ou desaparecer e dar lugar a outra espécie que vai estar melhor adaptada àquela condição. Portanto, as espécies não são cosmopolitas, porém, porque elas são específicas das condições ambientais dos quais ocorrem. Então, isso é o diferencial das cianobactérias em relação aos outros grupos, ok? Então, por hora, eu acho que esse vídeo, para a gente entrar em outra... Não, pode já dar uma avançada, né? Vamos aqui avançar. Caracteres derivados próprios. Aí, nesse caso, só para a gente poder iniciar, o que as cianobactérias tiveram de diferencial em relação ao seu grupo plesiomórfico, o grupo primitivo, que no caso são as bactérias, né? Então, o diferencial das cianobactérias em relação às bactérias foi exatamente a presença da clorofila A, né? Que permitiu o processo fotossintético, que ocorresse a fotossíntese, portanto, permitisse a diferenciação de cianobactéria com relação às bactérias, e os ficobilissomos, que são estruturas dentro da célula que contém a ficobilina, que é um pigmento, nós já vimos na aula passada, que esse pigmento é responsável exatamente por fazer com que as cianobactérias ocorram em regiões mais profundas dos mares e permita, então, o seu sucesso e sua ocorrência nas condições primitivas de formação da Terra, né? Então, isso foi importante. A gente vai discutir esses ficobilissomos na próxima aula, porque a aula de hoje... Esse primeiro vídeo fica por aqui para não ficar tão extenso. As primeiras noções. Próximo vídeo vamos falar sobre citologia, sobre a célula da cianobactéria, como é formada a célula da cianobactéria, todas as estruturas presentes nela. Então, até a próxima e um abraço.